Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Michael Arruda, presidente da Omni Brasil, maior escola de hipnoterapia do Brasil, autor do best-seller Desbloqueie o Poder da Sua Mente e com mais de 11 milhões de cópias vendidas. Michael é o maior especialista em desbloquear a sua saúde emocional e financeira pela hipnoterapia. Uau, hein? Acho que a gente vai resolver o problema de muita gente por aqui com esse conteúdo. Conteúdo hoje de peso, Michael. interessantíssimo. Obrigado Obrigado demais por ter aceitado o nosso convite aí de trazer essa mentoria para os nossos ouvintes, né? É um prazer para mim estar aqui. Obrigado vocês, né, pelo convite e estamos aí aberto para ajudar essa galera. Legal. O último podcast que eu vi do Michael, quem estava entrevistando ele era o Joel J. Olha a responsabilidade. É muita Aí responsabilidade. ficou um contraste complicado, né? Como é que você... Bom, vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Bom, como eu disse, eu tava falando pro Michael aqui nos bastidores, hoje eu tenho uma cota de perguntas idiotas pra fazer pra ele, porque eu sou um leigo no assunto, né? Quando fala em hipnoterapia, eu acho que se eu fizer um estalar do dedo, eu vou cair na mesa aqui apagado. Não sei se o pessoal tem muito esse mito, hipnose. Aí eu vi depois, hipnose você está consciente o tempo todo, né? E a gente acha que não. Porque, sei lá, a gente vê filme, vê bastante coisa, mas vamos lá, a gente já vai entrar nesse tema. O que é hipnoterapia e como você chegou nisso, nesse nicho? Por que esse segmento? Por que você escolheu ir para esse caminho? Tá, vamos começar então por que eu comecei com tudo isso, né? Eu comecei, na verdade, com a hipnose, antes da hipnoterapia, é a parte terapêutica que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu comecei com a hipnose em si, com 13 anos de idade, simplesmente porque era uma pessoa com medo de falar com as pessoas, totalmente tímido, e eu estava apaixonado por uma garota na escola. E aí eu pensei, poxa, se eu aprender a fazer hipnose, eu vou ser o cara mais popular da escola e ela vai gostar de mim. E aí eu achei um livro antigo de hipnose e comecei a estudar, simplesmente para querer chamar a atenção das pessoas. Esse foi o meu começo. Só que, resumindo essa parte da história, não deu certo, né? Não era tão simples como eu imaginava. Eu acabei passando mais vergonha ainda na escola. E depois disso eu criei uma espécie de trauma, né? Fiquei traumatizado com a hipnose. E eu prometi para mim mesmo que eu só ia hipnotizar alguém de novo depois que eu soubesse tudo que eu estivesse fazendo, depois que eu estudasse muito. E aí começou a minha saga, por aprender muito a hipnose, estudar muito a hipnose. E aí anos depois que eu fui descobrir que a hipnose tem fins terapêuticos, que aí é chamado da hipnoterapia. Então assim que eu entrei nesse meio, e tudo começou. Cara, tem que ter alguma formação específica para isso ou não? Hoje no Brasil, como em muitos países, também não precisa ter uma formação, porque não é uma profissão registrada no Ministério do Trabalho. Só que, obviamente, precisa de uma formação técnica, né? Para a pessoa saber o que está fazendo e ter a responsabilidade com o cliente. E o que a ciência diz, Mike, sobre hipnose? Já tem algo já comprovado? Como eu disse, pergunta de leigo, não entendo nada. Sim, a hipnose é um estado completamente, primeiro, natural, e é comprovado já cientificamente, tanto como um estado, tanto como os benefícios da hipnose, né? No caso, o que acontece, né, cientificamente no cérebro? A gente tem uma parte do nosso cérebro, né, o córtex pré-frontal, que ele processa as informações. E no momento que você recebe uma informação, esse córtex pré-frontal está processando, quando a pessoa está num estado de hipnose, essa parte do seu cérebro ela tá mais inativa e outra parte, que é uma parte emocional, que processa as emoções, ela fica mais ativa. Então, isso quer dizer que em hipnose a gente passa a responder com uma parte mais primitiva do nosso cérebro, a parte emocional. E é por isso que a partir daí que a gente consegue fazer trabalhos de tratamento, de autocuras, com doenças específicas, doenças emocionais, porque lá na parte emocional é onde surgem essas doenças. Então, tudo começa assim. Então, isso já está cientificamente comprovado, né? Essas diferenças aí que acontecem no cérebro. E também já diversos estudos clínicos mostrando que a hipnose ajuda para resolver dores, para diminuir doenças emocionais. Só que ainda esses estudos são muito
pequenos perto realmente do potencial que essa ferramenta tem, que é hoje o que a gente ensina, né, aos profissionais que se formam com a gente. Inclusive, hoje tem uma técnica que eu mesmo desenvolvi, que utiliza a hipnose para resolver dores e fobias em segundos, assim, coisa de 10 segundos. E essa técnica... Eu quero para avião. Eu já ia falar isso. Eu quero. morro de Pode ser medo. depois nos bastidores, mas eu quero, de verdade. Depois a gente Não, faz. vamos fazer gravado. Eu tenho certeza que a galera vai querer ver. É simples o processo? É simples o processo. Depois eu filmo no avião pra vocês. E é muito simples, e essa técnica especificamente para dores, ela já resolve dores assim em 5 segundos. Qualquer tipo de dor, ela está sendo estudada já no Hospital Universitário de Mato Grosso em pacientes pós-cirúrgicos, mostrando que ela tem mais resultado e é mais rápida do que os próprios analgésicos. Então, é um passo que a gente está dando aí com o potencial de, inclusive, melhorar o sistema de saúde e reduzir os custos do sistema de saúde com analgésicos, né? Porque uma técnica como essa, não invasiva, é mais rápida e com mais efeitos, sem efeitos colaterais para os pacientes pós-cirúrgicos. Isso está sendo estudado cientificamente já atualmente. Mas não tem nenhum estudo concreto ainda sobre essa técnica específica, não. Mas sobre hipnose, Mas sobre a hipnose tem vários estudos, desde 1950 já tem estudos mostrando a eficácia dessa técnica. Eu quero levantar uma questão meio polêmica aqui. Até onde você deve ter muitos pastores que fazem tua imersão, tem não? Porque até onde um pastor não é um bom hipnólogo? Sim, um hipnólogo. Hoje a gente tem pastores que fazem sim, só que não tem muitos. Em toda turma às vezes tem um, dois, não tem muitos. E esses que fazem são realmente pessoas, pelo menos que eu conheço, são pessoas que têm a intenção genuína de ajudar as outras pessoas. Porque o que eles percebem? Inclusive, tenho grandes amigos que são hipnoterapeutas hoje, que são pastores ou até mesmo padres. Eles percebem que a fé, a religião, ela ajuda muito os fiéis, mas só até certo ponto. E aí chega num ponto, ali em algumas doenças crônicas, algumas doenças autoimunes, que a pessoa consegue, até pela fé, sofrer menos, viver melhor, mas não consegue a remissão, muitas vezes, de uma doença. Porque isso não envolve algo espiritual. Isso aí é algo emocional, muitas vezes. E aí, o processo da hipnoterapia, ele vai atuar exatamente aí. Então, os pastores, eles estão aprendendo, né, esses que eu conheço, estão aprendendo para ajudar melhor as pessoas da própria igreja deles, para resolver doenças, resolver depressões, resolver ansiedades, em conjunto com a fé. Que legal. Isso também se aplica, por exemplo, a palestrantes, né? Palestrantes, né, que querem que essa sugestão que ele dá no palco, ele penetre melhor ali na mente ali dos ouvintes, também funciona, né, Michael? Sim, para palestrantes, qual que é a ideia, né? Que quando a gente fala de... Primeiro, vamos, para deixar bem claro, o que é a hipnose, né? Boa. A hipnose como eu falei, é um processo natural de quando uma sugestão externa, ela simplesmente dribla essa parte nossa consciente que analisa se é verdade, se é mentira, se algo é bom, se é ruim, essa parte crítica nossa. Então, essa sugestão, ela vai passar por essa parte crítica, vai driblar essa parte crítica e vai entrar na nossa mente mais profunda, que é uma mente emocional, que a gente chama de subconsciente. E aí afeta a nossa emoção. Então, essa é a definição de hipnose. E isso acontece no dia a dia. Um exemplo que fica muito claro é quando a gente está vendo um filme. A gente está assistindo um filme, sabe que tudo ali são personagens, é mentira, é só um teatro, mas mesmo assim a gente ri, a gente se emociona, a gente chora com uma cena que não é real. O que aconteceu nesse momento? Aquela mensagem do filme, ela foi totalmente ignorada pela essa parte crítica. A gente sabe que é mentira, só que a nossa parte crítica simplesmente estava fora de cena. E entrou na nossa mente mais profunda, a mente emocional. E foi absorvida por isso. E aí a gente chora, a gente sofre com algo que não é real. Então, nesse momento que você está assistindo um filme e está sentindo as emoções, você está passando por uma hipnose, naquele momento. Ou quando um casal, um amigo está discutindo e alguém fala algo pro outro que toca ali naquela ferida, mas a gente sabe que ele não falou por mal, a gente sabe que ele não quis dizer aquilo, só que aí a gente vai e responde, grita e xinga e gera uma discussão desnecessária e depois a gente se arrepende. Porque naquele momento
aquela mensagem atravessou aquele fator crítico, né, que a gente chama parte crítica, e entrou na parte emocional. Então, de novo, você foi hipnotizado. Então, onde que o ensino da hipnose, o aprendizado da hipnose ajuda de forma geral? Só da gente entender isso, a gente entende melhor como que as sugestões afetam a nós mesmos e afetam as outras pessoas. Então, naturalmente, a gente consegue se comunicar melhor com as pessoas, lidar melhor com outras pessoas que às vezes têm problemas com a gente entende melhor o ser humano e entende melhor a nós mesmos. E aí, voltando para a sua pergunta, nos palestrantes, ele com esse entendimento, ele consegue preparar uma mensagem ou usar uma mensagem de forma muito mais assertiva para conectar a emoção da pessoa. Que legal. Porque o que mexe mesmo com as pessoas são as emoções, né? Então, quando a gente entende do processo de que a hipnose faz e como funciona, a gente consegue ir direto nas emoções e isso dá para usar para tudo. Que legal. Muito legal. Deu para entender a diferença. E o processo de Com hipnoterapia é para, por exemplo, acontece muito quando a gente é criança, né? Às vezes o pai, ele mandou uma mensagem, a mãe falou uma palavra ali, que é aquilo. Às vezes não quer falar aquilo, não sabe né, do estrago que aquilo pode causar. E manda lá, por exemplo, menino, você é isso. Aquilo atravessou e entrou no emocional. Então, o processo de hipnoterapia seria um processo para, por exemplo, deshipnotizar, não sei nem se existe essa palavra, essa crença que foi instalada na pessoa? Faz exatamente isso, o processo de hipnoterapia. Eu gosto de explicar a hipnoterapia com a analogia de um navio, né? O navio é uma máquina capaz de levar qualquer carga a qualquer lugar do planeta. Só que para isso, o capitão lá precisa ter um mapa, né? Para seguir o destino. Só que, por mais que você tenha o melhor mapa do mundo e a melhor tripulação do mundo, se esse navio estiver ancorado, ele não vai sair. Então, não importa o que você faça, não importa o que a tripulação faça, o navio não sai. E o que é essa âncora? A âncora é uma forma de proteger o navio, porque se o navio ficar solto no porto, vem a corrente e vai fazer o navio bater em alguma coisa e estragar o navio. Então o navio é uma proteção. E na nossa mente é a mesma coisa. Nós temos âncoras que funcionam como proteção emocional para a gente. Então, por exemplo, uma pessoa que... Mas o que são essas âncoras, né? As âncoras são as emoções que querem nos proteger. Então, uma pessoa que estava dirigindo e sofreu um acidente enquanto estava no volante. Aí, nesse momento, a pessoa desenvolve uma fobia. Uma fobia que toda vez que senta ali para dirigir, ela não consegue dirigir e não importa o que ela faça. O que a mente está fazendo? A mente entende, opa, peraí, se eu estava no volante e eu quase perdi minha vida, então estar no volante é algo perigoso. Então, preciso me proteger. E a forma que a mente tem de se proteger, nesse caso, é gerar uma emoção afastando a pessoa daquela situação de dirigir. Então, essa emoção se torna simplesmente uma âncora para proteger a pessoa, para mantê-la no lugar. É isso que essas âncoras fazem, mantém a pessoa no lugar, não deixa ela dirigir. Mas é sempre com um fim positivo. Todos os nossos traumas, as nossas doenças, os nossos medos têm um fim positivo. Como o exemplo do Jussiel do medo de avião, tem um fim positivo que a mente dele quer proteger ele de algo que ele aprendeu lá na infância, provavelmente. E aí, o que é a hipnoterapia? A hipnoterapia é ir lá nesse navio e cortar essas âncoras para o navio ficar livre para a pessoa seguir. Nossa, é simplesmente que legal. isso. Quantos por cento é eficaz isso? Porque você falando assim, eu imagino que todo mundo tem fobia e fala, não, mas você não vai conseguir tirar esse medo, sei lá. Qual é a taxa de êxito nesse processo? A gente pode falar de taxa de êxito na prática e na teoria, né? Se a gente falar na teoria, é 100% das pessoas. Porque por que você desenvolveu uma fobia, né? Por que alguém desenvolve uma doença? Alguém que nasce saudável, por que desenvolveu uma doença? Aquela não é a condição normal da pessoa, ter um medo, um trauma, uma fobia. Então, se a mente foi capaz de desenvolver aquilo, então ela é capaz de reverter aquilo se a gente resolver a causa. A causa é essa âncora lá inicial. Então, isso é na teoria. Agora, por que na prática é diferente? Porque aí envolve várias coisas que às vezes a pessoa já se apegou. Então, às vezes a pessoa não está pronta para se libertar daquele trauma. Como o exemplo que você deu, Karen, de um pai que fala pro filho que ele não consegue, que ele faz tudo errado, ou que dinheiro, uma crença que tem muito em vendedor, por exemplo, né?
que a gente não precisa de muito dinheiro é problema, rico não vai pro céu. Aí tem essas crenças, aí o pai fala isso. Então isso foi criado lá, âncoras na cabeça dessa criança, que quando ela se torna adulta, ela tá assim. Então ela vai tentar avançar, vai tentar mudar de profissão, tentar empreender, só que vai chegar um momento que ela tá prestes a ganhar mais dinheiro, o que a mente dela vai fazer? Fala, opa, peraí, mas eu aprendi com meu pai que isso é perigoso, ganhar dinheiro é perigoso, se ganhar dinheiro eu não vou pro céu, eu quero ir pro céu. Isso de forma subconsciente, ela não pensa nisso, mas a mente segura e vai sabotar essa pessoa. E aí, nesse momento, ela descobre a hipnoterapia, por exemplo. Ela quer mudar isso, ou vai numa palestra que alguém fala sobre isso, e ela entende que ela pode. Só que o que acontece? Às vezes ela não está pronta porque, lá no fundo, ela sente que, erroneamente, ela precisa honrar o pai. Ela acha que honrar o pai é respeitar as crenças do pai. Ah, mas meu pai falou que muito dinheiro faz mal, não é legal ter muito dinheiro. Então, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou estar desrespeitando o que meu pai falou. E que a gente chama de ganho secundário, né? Um ganho que a pessoa tem com aquele problema. E aí ela não está pronta para passar pelo processo porque ela acha que vai deixar o pai desconfortável. Ou, por exemplo, se eu ganhar muito dinheiro, minha família sempre foi muito pobre e a gente sempre viu assim, se eu ganhar muito dinheiro, os meus pais vão achar que eu sou corrupto, os meus pais vão achar que eu estou fazendo algo errado. Então eu não quero que meus pais achem isso, então eu vou me sabotar para eu não me afastar dos meus pais. E isso acontece em qualquer tipo de problema. Uma pessoa que eu atendi, por exemplo, para vício de cigarro, ela queria parar de fumar, falou que queria, só que ela percebeu que se ela parasse de fumar, a esposa também fumava, e o único momento, já casado há muito tempo, o casamento não ia tão bem, mas ela queria se manter com a esposa, e o único momento que eles conversavam mais é quando eles estavam na varanda fumando. Se ele parasse de fumar, ia perder esse único momento com a esposa. Então ele não queria perder isso, então para ele era melhor manter o vício do cigarro. Então essas pessoas, elas não estão prontas ainda para passar por um processo e ser transformado. Então quando a gente identifica isso, a gente nem atende. Entendeu? Olha só, e aí cada situação, por exemplo, cada trauma, ele exige um tempo específico de hipnoterapia? Não, geralmente o tempo é o mesmo para a gente ir lá e buscar o trauma, porque os traumas são só sintomas de uma causa específica. Uhum. Então a gente vai buscar a causa que aconteceu lá com 3, 4, 5, até 7 anos na primeira infância, geralmente. Descobriu a causa, resolveu a causa, isso leva mais ou menos umas 3, 4 horas aí. Resolveu isso, o sintoma ele tende a desaparecer, o corpo tende a se equilibrar, seja um trauma de dirigir, ou uma depressão, uma ideação suicida, ou uma doença crônica, uma doença autoimune, uma alergia, não importa. Resolvendo a causa, o corpo tende a se equilibrar. Caraca! Tá, então esse do avião pode demorar, pode ser mais demorado. Isso eu tô falando de forma geral, né? Mas para fobia em específico, aí essa técnica que eu desenvolvi, ela consegue cortar a ligação da causa com o sintoma. E é por isso que é rápido. Dá pra gente fazer? Dá pra gente testar? Ou não? Ou não é um processo que dá pra fazer? A gente dá... Pra testar, precisaria a gente colocar você de frente com medo. Aí o que a gente consegue testar na hora, né? Um monte de fobia. Se a pessoa vendo a foto, ela já se assusta. E aí a gente vê o antes e depois na hora, em segundos. Entendi. Agora, no seu caso... Não, o meu é tranquilo, assim, eu tenho... Tanto que eu vim de avião pra cá, não gosto, mas por exemplo, tem uma viagem internacional pra fazer agora, já tô sofrendo. Fala, porra, sério. E eu acho que tá muito mais relacionada a por ser algo que eu não controlo, eu meio que identifiquei. Entendi. Assim, porque, não sou eu que tô no comando. Pô, mas carro é muito mais perigoso, tá? Mas é eu que tô comandando a situação. E aí eu assistia muito aquele Mayday de desastres aéreos. Talvez isso daí também foi um outro erro. E eu fui pegando aquilo, eu gostava da série, mas quando eu tava vendo... também. Então... Cara, acho que foi a partir desse momento que eu comecei a adquirir, porque eu não tinha isso. Aí eu comecei a adquirir, acho que depois desses episódios aí. E aí, somado a eu pensar assim, pô, mas não é eu que estou no controle da situação, né? É outro. Acho que é isso. Uma soma assim, mas nada a ponto de fobia, ficar desesperado, Entendi. Isso daí não, mas... Cara, eu chego só a frio, muito. Entro numa turbulência assim, eu fico muito desconfortável, muito desconfortável. Então, como eu falei, não dá pra gente testar pra ver se resolveu agora, mas depois a gente pode fazer e
só de você imaginar, é coisa de segundos a gente faz, e aí depois você conta pra gente como foi o resultado. Legal. Isso dá pra fazer. Só que aí, já até abrindo um parênteses do que você falou, a gente nunca sabe a causa, né, do nosso problema de forma consciente. Sim. Porque se soubesse, a gente teria refletido, por exemplo, você falou, acho que foi por conta do Mayday, né, da série. Se fosse isso mesmo, você mesmo pensaria, poxa, mas não tem a ver lá teve umas causas lá. Inclusive, você ia entender melhor, né, o motivo dos problemas, das panes, e você não teria o medo, porque você já teria resolvido. É só pensar, todo mundo que assiste aquela série desenvolve esse medo? Não. Então, se não é isso, é porque existe uma coisa antes que Pode ser. fez conectar com aquela série e aí você desenvolveu esse medo. Eu assisti essa série também. E outra forma de pensar é quantas coisas, ainda mais vocês, né, como empresário, quantas coisas que você faz que não tá 100% no seu controle. Verdade, faz Mas que sentido. não Então gera a causa medo, né? realmente, a causa deve ser outra. Boa. Me fez Mas refletir. depois a gente faz Vamos fazer isso com certeza que... e vai resolver esse medo aí. Ah, não, tem que resolver, pelo amor de Deus. Senão essa viagem eu tô sofrendo, não quero sofrer. Aí eu vou ser o Marquês, ó, realmente, que eu fiz uma viagem maravilhosa. Qual a diferença de hipnoterapia e PNL? É a mesma coisa? Estão falando da mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas a PNL foi derivada da hipnose. Então, a hipnose é esse processo, né? Como eu falei, da mensagem entrar lá no subconsciente. Tá. Então, existiu, de forma bem resumida, né? Existiu um grande hipnoterapeuta, que era psiquiatra em 1960, lá nos Estados Unidos, chamado Milton Erickson, que ele tinha resultados muito bons, né, com os pacientes deles. Resultado que nenhum outro psiquiatra ou psicólogo conseguia. Só que ele mesmo não sabia como fazia, né? Era muito subjetivo o processo, era muito solto. Então surgiram dois estudiosos, né? Que era o Richard Bandler e o John Grinder, que começaram a ver os padrões que esse terapeuta utilizava para ter esses resultados excepcionais. E aí, nesse momento, eles começaram a montar esses padrões e isso foi a PNL, né? Chamado de Programação Neurolinguística. Então, a PNL foi derivada da hipnose. Então, na prática, poderia ser que a PNL tem ferramentas para você conseguir, vamos dizer, amaciar a mente para colocar uma sugestão. Então, a PNL é ótima para palestras, para comunicação, para de forma geral. Agora, a hipnoterapia é como se fosse um tiro de sniper, né? É específico, você tem um sintoma, quer resolver o sintoma, vai lá e resolve pontualmente em uma questão de horas. Então, essa é a diferença. Caramba. Eu quero, por exemplo, procurar um hipnoterapeuta para resolver um certo trauma que eu tenho ali. Como que eu escolho esse profissional, Michael? Como que eu sei que vai ser bom para mim aquilo? Ótimo. Primeiro, obviamente, tem que buscar alguém que é formado na Omni, né? Que é a minha escola. E, óbvio que além de eu defender o meu peixe, mas a gente criou essa profissão, né, da hipnoterapia aqui no Brasil, né? A partir de 2015. Você tem concorrente hoje? Não, sim, forma hoje, que vários hipnoterapeutas hoje ensinam também. Tá. Mas a gente criou porque antes ali de 2015, onde eu comecei com esses cursos de hipnoterapia, quem fazia isso era psicólogos que já faziam muito tempo, que já estudavam isso e tal. Então era pontual as pessoas que trabalhavam com isso e também elas não tinham resultados rápidos, assim, como a gente tem hoje, que é uma sessão, 2 sessões. E aí eu trouxe esse método, né, que eu aprendi nos Estados Unidos e melhorei e aperfeiçoei. E aí a gente começou a ensinar isso aqui no Brasil. Então as pessoas começaram a ver que isso poderia ser uma profissão, né? Porque quanto vale, né, você pegar uma pessoa que tem 10 anos de depressão e ela em um dia se vê livre disso, livre dos medicamentos, voltar no médico, o médico falar que não precisa mais dos medicamentos. Então isso tem muito valor, né? E aí, com isso, os nossos profissionais que a gente forma, que foram os primeiros profissionais que tiveram resultados rápidos no Brasil, eles começaram a vender o processo terapêutico deles por R$2.000, R$3.000. Hoje a média é R$4.000, R$5.000 um processo para transformar a vida de uma pessoa. E aí isso se tornou uma profissão. E aí hoje as pessoas, recebo muitas pessoas que querem fazer transição de carreira, seja executivos, seja mesmo profissionais da saúde, até médicos fazem a nossa formação, porque eles veem que na medicina eles acabam remediando o sintoma ali, não conseguem realmente resolver a causa. Então, a gente tem médicos que se fazem a formação para começar a trabalhar com isso e ajudar realmente as pessoas de forma mais profunda com a hipnoterapia, por ser hoje uma profissão muito rentável. Até onde isso não pode invadir a área do psicólogo, do psiquiatra? Não tem uma linha meio tênue?
Olha, a área do psiquiatra é bem clara a linha, né? Que se a pessoa precisa de algum medicamento, ela precisa ir no psiquiatra. Na verdade, ela tem que fazer um acompanhamento com o psiquiatra de qualquer forma. Só que o hipnoterapeuta, ele vai trabalhar com a parte emocional da pessoa. E trabalhando com a parte emocional, muitas vezes ele resolve a causa, o sintoma começa a desaparecer, ela volta no psiquiatra, aí o psiquiatra vê que ela não precisa mais do medicamento, por exemplo. E aí é o psiquiatra que dá alta, né? Então esse é o papel do psiquiatra. Agora, no caso de psicólogo, para resolver essas questões, aí hoje, pelo menos no Brasil, a hipnoterapia está substituindo os psicólogos nesse caso de atendimento clínico. É claro que é muito importante... Deve ser polêmico pra caramba você tá falando. Isso é psicólogo aqui, chega de ficar louco. É claro que o psicólogo é muito importante o trabalho deles para várias áreas, né? Na educação, para família, para outras coisas. Só que para atendimento clínico, hoje muitos psicólogos estão buscando a gente para entender, né? Como que a gente consegue resolver problemas, doenças de forma rápida, com mais segurança e mais assertividade do que eles em uma sessão e eles com várias sessões não conseguem. Então, alguns psicólogos, né, de mente aberta estão buscando entender isso e estão, inclusive, transicionando e se chamando de hipnoterapeuta, porque, infelizmente, a psicologia, para essa área clínica, ela tem perdido um pouco a força, né? Porque as pessoas hoje, no mundo de hoje, com pressa, né, elas não querem tratamentos longos, né? Ficar anos, meses indo no psicólogo. Então, isso tem sido polêmico, sim. Alguns ainda ligam pra gente xingando, falando, mas como assim? É possível? Isso é mentira e tal. E a gente mostra, não, tem estudo científico, fala com os nossos clientes, fala com os nossos alunos. E aí, muitas vezes, aqueles que têm mente aberta, eles... Vocês oferecem o curso da Omni para eles fazerem? Vem aqui fazer a formação, que vocês vão entender o que a gente está falando. Sim, a gente oferece, só que muitas vezes ligam pro vendedor para questionar. E é engraçado que às vezes eles vêm, aí eles sentam lá no fundinho, né, assim, fica assim, de braço cruzado, olhando, cético. Mas aí se eles estão lá, aí eles vão entendendo, vão vendo como que é o processo, vem na prática, a gente faz um processo ao vivo na frente deles, aí não tem como questionar, né? Caramba. E o Michael, pô, interessante, tô começando a ficar já um entendedor do assunto. Cara, quais são as principais causas que levam uma pessoa à depressão? Te perguntando, o Tony Robbins, que você deve conhecer muito, ele tem uma frase que é muito forte. Ele fala assim: depressão é quando o ser humano atinge o seu grau máximo de egoísmo. Porque ela tá tão focada nela, no que ela quer, ela que ela não entende que ela tá aqui com um propósito de ajudar o outro, por outro. Não sei se é até por isso que muitas pessoas bilionárias, quando chegam no topo, eles querem fazer filantropia para ter um novo sentido. Mas isso é o Tony, não sou eu, pelo amor de Deus. Eu ouvi essa frase dele, achei forte. Mas eu queria saber de você, assim, o que você percebe? Quais são as principais causas que levam uma pessoa... Porque, assim, é a doença do século, né? Sim. Então não tem como eu não perguntar sobre isso. Até porque se aplica diretamente ao tema aqui. Quantos empresários não estão aí numa situação como essa e o negócio aí tá indo pro buraco? Mas e aí? O que você percebe? Então, primeiro, com todo respeito ao Tony, essa generalização nunca é inteligente, né? Generalizar. Sim. Então não faz sentido falar que depressão é isso ou aquilo. Cada pessoa vai desenvolver a depressão por um motivo específico. E o objetivo da hipnoterapia é exatamente ir lá entender qual foi o motivo daquela pessoa que desenvolveu esse sintoma como uma depressão. Mas, aprofundando nisso, né, o que seria a depressão? De novo, é uma forma da pessoa se proteger de uma forma que ela acredita que a própria vida dela, a experiência, o subconsciente dela, né, acredita que a vida dela, ou a presença dela, atrapalha mais do que ajuda. Então eu vou contar um caso que é bem emblemático. Muitas pessoas depressivas, né, passam por situações similares a essa. Então imagina um bebê, né, ainda no útero da mãe, que a mãe tenta abortar. Só que ela não consegue, tá tudo bem, aí passa, aí o bebê nasce e aí gera uma discussão com os pais por conta de problemas financeiros e tal. E aí isso passa também. Aí na adolescência, essa menina, é um caso real esse, tá? Que ela tava com o primeiro namoradinho e tal, e vê um dia esse namorado ficando ali com a melhor amiga dela. Aí isso passa, até que chega um dia depois ela adulta já,
é casada, feliz. Aí numa discussão com o marido, aí nessa discussão o marido sai de casa meio de cabeça quente e aí ele sofre um acidente e morre. Então esse caso aconteceu com uma cliente que eu atendi, mas essas situações muito emblemáticas em muitos casos de depressão, que representa o quê? O que o subconsciente entende? Imagina o subconsciente como simplesmente uma criança que quer te proteger a todo custo. Ele pensa, poxa, quando eu nasci, antes de eu nascer, minha mãe não queria que eu nascesse, então eu não fui bem-vindo. Assim que eu nasci, eu trouxe problemas financeiros para meus pais. Na adolescência, a pessoa que eu achava que eu amava, ela não queria ficar comigo. E fui traída, inclusive, pela minha amiga. Aí, quando eu tô adulta, eu tenho uma pessoa que eu amo e eu brigo com ela e ela morre. Então, ela morreu por minha causa. Então, peraí, a minha vida faz mal a outras pessoas. Então, como eu amo essas outras pessoas, eu quero protegê-las. Então, a melhor forma de protegê-las é eu me isolar, eu ficar quietinho. E, muitas vezes, eu tirar minha própria vida, porque assim eu tô salvando essas pessoas que eu amo. Aí ela desenvolve uma depressão. Só que, então a depressão é sempre uma forma onde a mente acredita que a vida dela está atrapalhando mais do que ajudando. E aí pode desenvolver uma ideação suicida. Só que aí vamos avançar um pouco. Se é uma pessoa ao mesmo tempo com crenças religiosas muito fortes, crenças católicas que acreditam que o suicídio é o pior dos pecados. Aí nesse momento não tem sentido a mente dela pensar em tirar a própria vida. Só que o subconsciente, que é soberano, ele fala, não, mas a minha vida está atrapalhando as pessoas que eu amo, ó, então eu preciso tirar a minha vida. Só que se eu não posso, de forma consciente, me matar, o que eu faço? Eu me mato de forma inconsciente. Como nossa mente está no controle de todo o corpo, o que a mente pode fazer? Ela vai desenvolver um desequilíbrio no nosso corpo orgânico que vai permitir que se desenvolva uma doença autoimune, desenvolva um câncer, por exemplo. O câncer é um grande exemplo disso, né? Porque todos os dias nós desenvolvemos células cancerígenas, né, no nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele é preparado para todos os dias também ver essas células erradas e eliminá-las. Então a gente se mantém saudável. Mas por que de repente o nosso corpo para de eliminar essas células cancerígenas? Aí esse porquê é um trauma, uma causa emocional. Então tem um motivo por trás. Então sempre há um motivo. É mesmo. As doenças estão diretamente relacionadas a questões emocionais. Sim, para a gente desenvolver ter uma doença assim mais pesada, né, a gente precisa sempre de 3 coisas. A primeira é o ambiente, né? O ambiente é o nível de estresse que a pessoa passa, o sono, a alimentação, tudo que influencia organicamente o corpo. A segunda coisa é a disposição genética, né? Predisposição genética. Mas como o próprio nome diz, é uma predisposição, é um gatilho possível de ser ativado. Mas não é porque a pessoa tem aquele gatilho que ele vai ser ativado. E a terceira coisa, que é o que a ciência já está começando a comprovar, né, através de estudos, é o gatilho emocional. Então, uma pessoa que ela tem esse gatilho emocional e é uma predisposição genética para isso, aí se tiver alguma coisinha no ambiente que influencia, ela vai desenvolver essa doença. Mas mesmo que o ambiente seja negativo, às vezes tem uma predisposição genética a ter isso, se emocionalmente ela está 100% bem, saudável, não tem por que o corpo parar de funcionar da forma que ele nasceu para funcionar. Então, dessa forma que funciona. Meu pai, Você sabia disso? Então, a gente estava conversando sobre isso semana passada na empresa. Você vai lembrar, a Anny estava falando que toda doença tem uma raiz emocional. Ela estava falando sobre isso. Ela foi numa palestra, num curso de neurovendas, e ela estava falando sobre isso. Lembra? Interessante, muito interessante, hein? Como que o curso que você faz hoje, esse curso que eu vou fazer em julho, então em tese, eu vou me tornar um hipnoterapeuta ou não? Aí é outra, ou tem especificações dentro do curso? É um curso só? Não, é um curso só que a gente entende assim, né? Para você se tornar um hipnoterapeuta, você precisa entender primeiro o processo em você. Sim. Então você vai entender tudo, vai passar por todos esses processos, descobrir, inclusive, várias questões emocionais aí internas suas. E junto com isso, aí você vai aprender como fazer o processo também.
Só que aí você vai aprender, obviamente, o processo e entendendo como adaptar para os seus negócios, né? Para a sua vida. Mas, sim, você também se tornaria um hipnoterapeuta. Que legal, que legal. Eu sou capaz, mesmo eu fazendo para mim, para meu autoconhecimento, né, autodesenvolvimento, eu também vou conseguir ajudar outras pessoas. Com certeza, vai conseguir ajudar tanto no dia a dia, né, através do conhecimento que você vai adquirir, até se você quiser ajudar alguém especificamente, ali numa terapia mesmo, uma hipnoterapia, você vai poder ajudar. Inclusive, esse é o mesmo curso que o Joel J fez, né, que ele fez primeiro para ele se entender, só que depois ele viu que a ferramenta era tão poderosa, que aí no podcast que a gente fez, ele conta, né, que atendeu 19 pessoas logo na semana seguinte dos mentorandos dele para ele ver na prática o resultado, né. E aí ele descobriu várias pessoas, por exemplo, que tinham sintomas depressivos, que foram abusadas, por exemplo, pessoas que estavam com problema de compulsão alimentar, que foram abusadas também. Isso, inclusive, é uma coisa muito comum, porque uma criança que é abusada, a mente entende que ela sofreu um risco por conta do corpo dela, então ela precisa se tornar grande para se proteger, ou se tornar não atraente. Então a forma dela se tornar não atraente é ela ganhando peso. E aí o corpo vai desenvolver um distúrbio hormonal, ou vai desenvolver uma compulsão alimentar. E aí tudo que ela quiser fazer para perder peso, ela de um jeito vai se sabotar. Boicotar, né? Michael, como que os empresários podem se beneficiar da hipnoterapia para os negócios? O que você tem visto? As pessoas que passam pela sua formação, quanto isso influencia nos negócios e como que pode ser algo que a gente vai utilizar mesmo. Eu, como empresário, vou utilizar no meu dia a dia. Tá? A primeira forma que os empresários podem se beneficiar é para eles mesmos conseguirem crescer melhor o negócio deles, mudando as limitações, né? Quebrando as limitações que impedem, que eu já vou explicar. E a segunda forma é usando na equipe deles, melhorando a equipe deles, quebrando as travas e desbloqueando as crenças da equipe deles. Então, uma coisa que eu percebo muito nos empresários, que é o medo do sucesso. Então, se a pessoa ela vai ganhar mais dinheiro, vai crescer mais, aí tem vários outros problemas que surgem com isso, né? Então, uma forma dos empresários, eles internamente usarem a hipnoterapia é quebrando as próprias crenças. Então, por exemplo, principalmente no Brasil, né? As pessoas escutam que ganhar muito dinheiro não é legal, que quem ganha muito dinheiro é corrupto, que ter negócio próprio só dá dor de cabeça, que quanto mais você cresce, mais problemas você tem. E isso gera uma conotação negativa e a mente, como eu expliquei aqui, vai querer te proteger de uma forma ou de outra. E a mente, para te proteger, ela não vai deixar você crescer. Então, e aí, esse é só um dos exemplos, né? Vou citar um caso, não vou falar o nome, né? Eu atendi um influenciador, um empresário bem grande, por exemplo, recentemente, que ele está no processo de IPO, né? Só que ele percebeu que ele já fatura múltiplos 100 milhões, né? Mais de 100 milhões. Ele percebeu que estava com dificuldade para escalar a empresa ali para chegar no bi. E aí, quando a gente foi buscar a causa, ele viu que o problema era o pai dele. Porque o pai dele pressionava muito ele quando ele era criança e maltratava, né, entre aspas, muito ele, falando que ele tinha que ser perfeito, que ele tinha que ser o melhor. E quando ele veio para a vida adulta, né, esse trauma ficou lá. E aí, quando ele pensa em ser uma referência, ir para a bolsa e crescer o negócio, ele percebe que a mente quer proteger ele do pai dele, que ele acha que não quer fazer o que o pai dele falou, que acha que foi errado o que o pai dele fez. Então, ele se travou. E sempre quando o negócio estava dando certo, aí ele se sabotava, arrumava um problema emocional, às vezes até uma doença, tinha que às vezes ir ao hospital, e o negócio não avançava. E aí a gente mexeu nisso, entendeu isso, aí teve um processo ali dele entender que o pai dele é o pai dele e não ele, perdoou o pai, resolveu e seguiu. E aí nisso a empresa começou a melhorar, tanto a empresa quanto a pessoa física dele, que ele tinha um monte de problema também. Uhum. Outro exemplo que eu atendi, esse foi uma dentista, esse na verdade foi a minha esposa que atendeu, um caso bem interessante, uma dentista que ela tinha uma empresa
odontológica ali que faturava muito bem, só que a empresa estava sempre endividada. Aí não sabia o que fazer e tal, aí chamou um gerente financeiro que resolveu toda a parte empresarial e a empresa voltou a ficar saudável. Só que aí ela, na pessoa física, começou a se endividar. E ela não conseguia realizar sonho nenhum dela. E não sabia o que acontecia, já tentava de tudo, não sabia o que acontecia, aí achou a hipnoterapia. Aí na hipnoterapia, o que aconteceu com ela? Quando ela nasceu, assim que ela nasceu, o pai dela adquiriu uma dívida muito grande por um negócio que não deu certo. E aí, todo final de mês, ela via o pai dela mexendo nos papéis ali, preocupados com a dívida. E tudo que ela queria fazer quando criança, de viajar, de um presente, o pai dela falava, não, primeiro a gente vai pagar a dívida, depois a gente curte a vida. E aí, em resumo, ela viveu assim até os 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade, o pai dela conseguiu pagar a dívida, aí fez uma festa lá com toda a família para comemorar, e semanas depois o pai descobriu que já estava com uma doença no estágio final, e aí ele faleceu. E aí na cabeça dela ficou o aprendizado que o padrão para honrar o pai é viver endividada. Porque o pai viveu endividado e assim que o pai conseguiu pagar a dívida, ele morreu, então é melhor, é saudável você viver com a dívida. Pelo menos está em segurança. Você não vai morrer se está com a dívida. Porque o pai morreu só depois que pagou a dívida. O subconsciente às vezes faz umas analogias que não fazem sentido de forma consciente. E aí o interessante é que depois que ela entendeu isso, resolveu, foi coisa de meses que a situação dela mudou na pessoa física e ela começou a viajar, realizar os sonhos materiais dela e uma virada de chave rápida. Então é assim que os empresários conseguem, né, usar internamente para desbloquear alguma coisa e então ter mais resultados no negócio. E a outra forma, como eu expliquei, é ajudando os próprios colaboradores. Um exemplo prático meu é, muitas vezes já deixei de demitir alguém porque eu sabia que aquela pessoa tinha vontade, estava conectada com os valores da empresa, com o propósito, e ninguém faz nada errado porque quer fazer errado, né? Ninguém acorda falando, hoje eu vou sacanear a empresa do meu chefe. Ninguém vai para a empresa assim. Então chega algum momento que às vezes ele está se sabotando para ele ser demitido. Às vezes ele está crescendo e está batendo com uma crença, alguma desvalorização, não merecimento, que a mente dele começa a querer se sabotar para sair fora, para fazer errado, para se demitir. Só que aí a gente como um empresário, né, o líder mesmo, os gerentes mesmo, entendendo isso, observando isso, fala, opa, peraí, tem um padrão errado aqui, porque essa pessoa, quando eu contratei não era assim, o tempo que ficou na empresa não era assim, por que ficou assim de repente? Ficou mal de repente? Aí ela percebe isso e aí oferece de fazer uma hipnoterapia. Aí como lá na empresa, né, a gente tem, obviamente, vários hipnoterapeutas, aí a gente descobre o problema, resolve, e aí muitas vezes a gente já deixou de demitir pessoas e reverter pessoas, ótimos profissionais, por conta disso, né? E os empresários sabem, né, o quanto que é custoso, né, demitir alguém, contratar, treinar. Então é outra forma que pode ajudar. Que legal. Dá para fazer em grupo ou não? As sessões ela acontecem de forma sempre individual para tratar especificamente a crença daquela pessoa? Ótima pergunta. Ai. Dá para fazer em grupo também. Em grupo é um pouco mais leve, né? Aí vai resolver as crenças mais leve, mas é um grande avanço para a equipe. E lá na empresa, inclusive, a gente faz toda semana, pelo menos uma vez, com a empresa toda, para deixar mais motivado. Só que a diferença da motivação para a hipnoterapia é que ela vai no subconsciente, né? Não é só aquela coisa de momento. Ela vai resolve alguma coisinha que está atrapalhando a vida da pessoa. Então, vai escalonando. A cada vez que ela passa pela hipnoterapia, ela cresce mais um pouquinho. Diferente da motivação, que só deixa ela empolgada, aí passa o dia, ela já cai a energia de novo. Então, lá a gente faz toda semana uma hipnoterapia e os líderes também, eles têm a instrução de toda a reunião semanal que eles vão fazer com a equipe deles, eles fazem também a hipnoterapia na equipe deles. Que legal! E você comentou que a sua esposa também ela é hipnoterapeuta. Sim. E aí, como que é vocês dois, assim, um hipnotiza o outro, assim? Funciona bem quando a pessoa já entende da técnica? Na verdade, funciona até melhor, né? Quando já é? entende. O que pode acontecer, assim, às vezes a gente faz um no outro, né? Só que às vezes pode acontecer de um dos gatilhos que disparou em mim, no meu sintoma, foi algo que
um comportamento que ela fez. E aí, às vezes, na hora que eu tô passando pelo processo, aí vem na mente, a mente fica desconfortável em passar alguma coisa. Ou às vezes pode acontecer dela passou alguma coisa na família dela na infância, que é muito pessoal dela, que ela nunca abriu para ninguém, e aí a mente dela fica desconfortável de compartilhar aquilo comigo. Então, aí, quando é algo mais profundo, a gente faz com outra pessoa. Quando é algo mais pontual, assim, rotineiro, a gente um faz no outro. Que legal. Você tem um livro, né? São 11 milhões de cópias vendidas. Meu Deus. Best-seller. Que o nome do livro é Como Desbloquear o Poder da Mente, né? Desbloqueia o poder da sua mente. Desbloqueie o poder da sua mente. Então, eu quero ver se eu consigo voltar isso numa pergunta e se é possível você colocar isso em pilares pra gente. Como desbloquear o poder da minha mente? Tem como a gente colocar? Os principais pilares? Eu vou dar uma dica de 3 passos aqui, então, Boa. para a gente ajudar os empresários que descobrem que tem um problema, que qualquer problema que você está tendo um hábito negativo e que você não consegue mudar, isso pode ser resolvido com a hipnoterapia ou com essa dica aqui de hipnoterapia. Boa. Que o primeiro passo é lembrar, né? Da onde na sua história aconteceu algo que tem a ver com aquele comportamento que você está passando. Então, por exemplo, algo que eu vejo em muitos líderes, empresários, é a dificuldade de delegar. Então, eu vou refletir, mas quando eu era criança, meu pai um dia pediu algo para um empregado ou para minha mãe, que aí não deu certo, ela esqueceu, e aí ele ficou com raiva, reclamou, eles brigaram, e ele falou, se quer alguma coisa que seja bem feita, você tem que fazer você mesmo. Opa, lembrei disso aqui. Então, o primeiro passo é lembrar o que na minha infância tem a ver com esse comportamento de hoje. Aí, o segundo passo é refletir. Refletir para entender, nesse exemplo, por que meu pai ele fez isso com a minha mãe? Por que ele falou desse jeito? Por que ele ficou com raiva? E entender que talvez a criação do meu pai era assim, ele agia dessa forma, mas eu pensava, mas ele sempre teve um bom relacionamento com minha mãe, então isso foi algo pontual. Então vou refletir para entender que isso não tem a ver com quem eu sou hoje, com a minha história hoje. Então esse é o segundo passo, a reflexão. E o terceiro passo é repetir. Repetir para outra pessoa como uma história mesmo. Eu chego aqui, cara, nossa, sabe o que eu descobri? Eu tinha dificuldade de delegar porque eu lembrei que quando eu era criança, meu pai delegou um negócio para minha mãe e, nossa, deu tudo errado. Aí eu descobri que esse era a causa do meu problema de delegar. Quando eu começo a falar isso para as pessoas dessa forma, a mente entende que é algo normal. Igual quando a gente conta uma história várias vezes, a história perde a graça, ouve uma piada várias vezes, perde a graça, ou vê um filme várias vezes, perde a graça, porque a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe que é algo normal. Então deixa de fazer sentido. Na nossa mente é a mesma coisa. Quando a gente começa a contar a mesma história de algo que aconteceu, a nossa mente entende que isso não tem mais relevância e deixa de ter uma carga emocional. Então só esse exercício, aplicar essas 3 coisas, tem o potencial de mudar hábitos, mudar padrões, mudar comportamentos. É muito poderoso. Caramba, que dica, hein? Olha que passo a passo. Ótimo. Tem algum livro que você recomenda, além do seu, claro, né? Desbloqueia o Poder da Sua Mente, para quem quiser saber mais sobre o tema? Vou indicar 3 livros aqui, né? Um mais básico, que é o Cavaleiro Preso na Armadura, que é uma historinha, assim, uma metáfora. Eu não lembro o autor, é de uma capa vermelha, e que é um livro bem chamativo, assim, né? Bem simples de entender, que é um conceito que não é de hipnoterapia, só que deixa muito claro como que a gente sofre, né, no dia a dia. Que nesse livro é um pequeno resumo, é um cavaleiro que ele usa uma armadura muito pesada que protege ele de vários problemas. E como essa armadura protegeu ele de diversos problemas, ele passa a viver com essa armadura só por garantia. Então ele está em casa com a esposa dele, está com a armadura, ele vai dormir com a armadura. Só que aí isso começa a trazer vários problemas com as pessoas da vida dele, com outras questões na vida dele. E ele não se desapega dessa armadura. E quantas vezes, né, a gente é assim na nossa vida, né? Que a gente passa por algum problema com alguém e a gente fala, nossa, nunca mais eu vou me permitir fazer isso, nunca mais eu vou sentir assim. E a gente cria uma casca que nos impede de viver a vida que a gente quer viver.
ou passa a ter um medo que nos impede de avançar quando a gente quer avançar. Então esse livro é assim, uma metáfora bem emblemática que ajuda muita gente. Então esse é um livro mais simples de ler. Um livro médio aí que com certeza você já deve ter falado, que é o que eu gosto muito, que fala sobre o consciente, é Os Segredos da Mente Milionária, né, do T. Harv Eker. E um livro, uma leitura mais técnica para quem quer entender realmente como que esses padrões do cérebro funcionam, o subconsciente, o consciente, de uma forma mais científica, é um livro Subliminar. É um livro de capa verde do, se não me engano, é do Leonard Pavlov, o autor. Então esses 3 livros aí é para quem quiser aprofundar. Legal. E tem alguma série, um filme, você recomendaria também, que você gosta? O que eu recomendo em relação a série e filme é que assista só como entretenimento, porque tudo que passa na televisão em relação à hipnose é um monte de mito, é um monte de besteira que deixa as pessoas com mais medo. Ah, legal, show, bacana. Onde o pessoal pode te encontrar, Michael? Nas minhas redes, no Instagram, né, basicamente, é onde sou mais ativo, é Michael Arruda, meu @. Lembrando que Michael é igual Michael Jackson, né, é Michael Arruda. E eu tô lá, respondo todo mundo, pode mandar mensagem que eu tô à disposição. E também na imersão, né? Na imersão é nichado para um público específico ou não? Qualquer pessoa que queira se autoconhecer ou utilizar isso com outras pessoas poderiam fazer o curso? Normalmente ou geralmente tem um público específico? É para todo mundo que queira se conhecer e queira ajudar outras pessoas. As únicas pessoas que a gente veta, né, como o negócio tá crescendo, são pessoas que estão entrando simplesmente por questões financeiras, que vê que os hipnoterapeutas estão ganhando bem. Hoje, muita gente está ganhando 20, 30 mil reais ali após a formação, e aí muita gente cresce o olho e quer ir só pelo dinheiro. Uhum. E aí, se a gente percebe isso, a gente recomenda não fazer, porque é algo mais profundo, né? Tem que ter uma ligação com o propósito e tal. Mas quem quer se conhecer, se desenvolver, aí é aberto para todo mundo. E aonde que daí que procura? Como é que é? Omni, né? É Omni BR, o nosso Instagram, a nossa empresa é Omni Brasil. Só procurar no Google lá, vai achar várias coisas, ou pode mandar mensagem direto para mim mesmo, no Michael Arruda, que eu vou indicar o melhor caminho e tudo mais. Legal demais. Gente, aproveita, compartilha esse conteúdo, manda aí para todos os seus amigos, para todas aquelas pessoas, né, que vai ser um presente que você vai estar dando para essas pessoas com essa mentoria. Aproveitar e dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteu Investimentos. Se você está pensando em diversificar o seu portfólio, a sua carteira, a Monteu é a maior especialista em estratégia através de investimento em consórcio imobiliário, onde o investidor tem 2 possibilidades. A primeira é comercializar essa cota após a contemplação, pois essas cartas valem ouro no mercado, porque elas dão acesso imediato a você comprar um bem, tá? Então você pode comercializar essa cota, não paga mais parcela, pode reinvestir novamente. Ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem descapitalizar, aplicando o conceito da autoquitação, tão disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, onde você compra um imóvel com a carta de crédito após a contemplação, aluga esse imóvel, o valor do aluguel você utiliza para pagar as parcelas do seu consórcio e você vai estar construindo patrimônio de forma alavancada, sendo pagos, que vão ser pagos por outras pessoas. Então chama o pessoal da Monteu, que eles vão dar aí para vocês uma assessoria gratuita e personalizada. Michael, obrigado demais pela participação, pela grande mentoria que a gente teve aqui. É um tema que eu entrei leigo e saí um pouco mais conhecedor. E Júlio, tô lá na formação. Júlio, a gente se vê. Tô na expectativa. Dá pra fazer em casal? Dá, ué. Aí. Então em julho estaremos lá. Então vou te esperar. Pronto. Valeu. Obrigado, Obrigada, viu? Michael. Abraço. Obrigado pelo convite. Abraço. Valeu. Tchau.